Boa noite a todos, meu nome é Gustavo Canto, venho participar do 6º Congresso da Sobramide com o tema Subconoplastia. Queria destacar a comissão organizadora e parabenizar pelo belíssimo evento, em especial o Dr. José Luiz, Dr. Leandro Brown, Dr. Alexandre Mil e Dr. André Mazzano. Um breve histórico desse procedimento é que ele surgiu em 1997 por Peter e Charles, no Instituto de Rothman, na Filadélfia. A primeira cirurgia ocorreu em 2008, em joelho. Em 2012, a primeira cirurgia de tornozelo de uma lesão pós-traumática, osteocondral do talos, e também foram realizadas cirurgias em quadril e ombro. No Brasil, ela começou ao redor de 2013. Então, afinal, o que é a subconoplastia? A subconoplastia é um procedimento minimamente invasivo que a gente faz percutâneo, guiado por radioscopia, designado ao tratamento do defeito medular ósseo, e a gente utiliza o substituto ósseo em pasta à base de fosfato de cálcio. Esse substituto ósseo ele tem que ter algumas características. Ele tem que ser biocompatível, ele tem que ter uma resistência mecânica semelhante ao osso esponjoso, e com o passar do tempo ele é substituído pelo osso natural. Ele tem propriedades de osteoindução e osteocondução. Ele não esquenta, ele não tem reações exotérmicas como, por exemplo, o PMMA. Então, dentro do osso, na temperatura corporal, ao redor dos 35, 36 graus, ele solidifica. No ambiente, ele tem características pastosas. Aí é uma figurinha mostrando basicamente como é o tipo da lesão, e com a canulazinha a gente faz o preenchimento com o substituto ósseo. É uma técnica simples e fácil execução. Então, com o tempo, o que é que acontece? Nós identificamos o defeito medular ósseo, fizemos o preenchimento com seu substituto e com o tempo ele vai sendo substituído com formação do osso novo, mostrando seu poder de osteoindução e osteocondução. Então, qual é o paciente ideal para a melhor indicação desse tipo de procedimento? Na realidade, são os pacientes que têm a fratura do osso condral, o trabeculado ósseo, por sobrecarga de repetição. É uma fratura por insuficiência, que na realidade o paciente relata do agudo a uma subaguda por semanas a meses. O ideal é que seja articulações sem osteoartrite avançada. Normalmente a gente usa um Lawrence 3 como ponto de corte. E ao exame é importante destacar que a dor é uma dor óssea, especialmente no côndilo femoral e no platô tibial. E a gente não deve ter em mente a limitação da faixa etária. E quando não indicar esse tipo de procedimento? Quando o paciente não tem boa resposta. Quando ele tem uma deformidade articular severa, quando ele já tem uma instabilidade articular, quando ele já tem uma osteoartrose grave, ou edema motivado por trauma agudo, tipo contusão, luxação, avulsão ligamentar. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico normalmente é feito pela ressonância magnética. A tomografia, o ultrassom, o raio-x não é bom para ver edema ósseo. E dentro das sequências, o que são sensíveis a líquidos são os melhores, que é o STI, o PD-FET7 e o T2-FET7, que são sequências que têm, porventura, a sensibilidade ao líquido suprimindo a gordura. Então, na ressonância, o que é que a gente vê? Eu botei uma imagem comparativa do raio-x versus a imagem da ressonância. Você vê que no raio-x você não consegue perceber o edema. E a ressonância aí no T2-FET7, ele mostra uma alta intensidade com sinais brancos em forma de chama ali na região do platô, mostrando o edema ósseo. Então, normalmente, a gente pede isso aí e compara clinicamente com o paciente, palpando na região do edema para ver se realmente também confere a dor óssea na região local. Aqui foi um caso até recente que a gente recebeu no consultório essa semana, mostrando exatamente esse tipo de lesão e como é descrito isso no laudo da ressonância. Então a gente tem uma osteoartrose, no caso ali era patelofemoral e femotibial incipiente, inicial, mas o que chamava atenção nesse tipo de paciente era realmente essa fratura subcondral por insuficiência, mostrando esse edema ósseo aí, nesse caso aí bem grande, no côndilo femoral. Então, como é que a gente faz o planejamento pré-operatório desse tipo de paciente? Normalmente a gente usa a ressonância, em T2 com supressão de gordura, nos planos sagital, coronal, axial, localiza ela na forma tridimensional e como forma de ajudar e graduar melhor, a gente traça linhas tanto no corte coronal quanto no corte sagital. De forma que no corte coronal a gente usa a porção lateral, central e medial, e no corte sagital a gente usa na região anterior, central e posterior. Aí uma imagem demonstrativa para a gente se guiar.
Então, nesse caso aí, você vê que o paciente ele tem realmente uma lesão no côndilo, só que quando vê no perfil, né, é uma lesão muito mais central. Então você com isso já tem a noção de onde vai entrar com a cânulazinha. A técnica, na realidade, ela é uma técnica fácil, porém com algumas pegadinhas que a pessoa pode se complicar no momento. Então, qual é o ideal? O ideal é a gente usar um trajeto mais longo para que o substituto ósseo não reflua, né? A cânula preferencialmente deve ser inserida pelo lado contralateral à lesão. Não é necessário uma alta precisão do alvo da lesão, né? O raio-x normalmente subestima a quantidade de cimento. Então, quando você está lá vendo na escopia, você vê um pequeno preenchimento, mas na realidade você está preenchendo mais do que está mostrando na imagem. Particularmente, eu gosto de utilizar um fio guia e uma broca canulada, principalmente para transpor as corticais de pacientes mais novos, que são mais rígidos, que acaba forçando muito o instrumental e podendo até danificar. Então, assim, eu sigo depois pelo osso esponjoso de uma forma bem mais simples e fácil. O procedimento a gente faz sendo guiado por escopia, né? Então, normalmente, a gente pega cada aplicação da seringa, né, do que contém o substituto ósseo, a gente introduz o êmbolo metálico para que ele vá por pressão preenchendo os trabeculados ósseos. Em geral, 2 a 3 ml do substituto ósseo no osso contrário é suficiente. Quando é a lesão maior, de maior tamanho, normalmente a gente muda um pouco a posição da cânula para melhor preenchimento, né? Em média, normalmente a gente aguarda depois que finaliza em torno de 5 minutos antes de retirar a cânula, que é o tempo necessário para que o cimento comece a enrijecer. Então aí é um videozinho breve mostrando como é a técnica simples, porém precisa um pouco de atenção para não se complicar na hora. A gente acha o alvo da lesão, penetra a cortical, retira o êmbolo, depois vamos encontrar o substituto ósseo e acoplar nessa cânula e preencher a lesão de forma uniforme. Aguardar em torno de 5 minutos e depois retirar. Esse vídeo em si ele tem uma crítica porque ele não usou o trajeto mais longo. Então, se fosse para fazer a crítica do vídeo, seria exatamente essa. O instrumental é um instrumental simples, descartável. E aí ele vem com a cânula, uma cânula que por dentro ela é oca, e um êmbolozinho metálico onde empurra o cimento por dentro. Na ponta dessa cânula, você pode ter dois tipos de configuração. Uma configuração onde as extremidades, onde sai o cimento pela extremidade ou pelas laterais. Normalmente, o das extremidades são mais usados para atingir as quinas das lesões. Por exemplo, um platô tibial que tem uma lesão muito na quina, e aí você pode chegar lá com cimento e infiltrar usando a cânula de extremidade. Esse aqui é uma imagem mostrando o substituto ósseo no seu tempo cronológico, desde o preparo até o tempo de cura e endurecimento. Normalmente, quando a gente pede para fazer o preparo, a seringa ela vem com 2 compartimentos. Um compartimento onde está o pó, que é o cimento, a base fosfato de cálcio, e o outro líquido que vai se misturar a ele. Nesse tipo de preparação, normalmente ele demora em torno de 2 minutos. E aí a gente vai injetar, que é o tempo aí de 10 minutos para fazer esse tipo de procedimento, e mais uns 5 minutos, que é o tempo de cura que ele enrijece. Então, normalmente ali, todo o procedimento gira em torno, desde o preparo, de 2 até 15, 20 minutos. Com mais ou menos você passar aí de 72 horas, já tem um endurecimento bacana. Então, assim, o tempo de cura normalmente é 15 minutos no local, e ele está estável, não haverá mais expansão nem retração do produto. Então, o substituto ósseo, né, que é a base fosfato de cálcio, ele tem algumas propriedades, que a gente até já comentou, mas vale destacar algumas. A porosidade, então a porosidade ajuda na osteocondução, o tamanho dos poros são variados, o tempo de preparo normalmente é de 2 a 3 minutos, e o tempo de manuseio até o endurecimento ali ao redor de 20 minutos. Ele tem que aceitar as forças compressivas, assim como também a remodelação mediada por células. E por que não usar o tratamento conservador nesse tipo de paciente? Na realidade, tem algumas desvantagens, né? O paciente fica muito tempo de muleta. A média desse tipo de tratamento normalmente é em torno de 2 meses. Isso acaba gerando uma baixa adesão ao tratamento. A musculatura entra em atrofia e hipotrofia, o que acontece um mau condicionamento daquele membro. Sem contar que, na teoria, isso pode ter um risco do colapso do osso subcondral.
E aí é exatamente onde vem a vantagem da subconoplastia, né? É o contrário disso, é uma resposta clínica prática imediata, é um procedimento rápido, seguro, minimamente invasivo, com baixa complexidade de execução, com baixa morbidade e, teoricamente, uma possibilidade de proteção do osso subcondral. O pós-operatório normalmente também é bastante simples. O pós-operatório a gente usa o day clinic, ou seja, o paciente não precisa ficar mais de um dia internado, consegue dar alta no mesmo dia. A gente faz o uso de analgésicos simples e crioterapia, carga total ou parcial conforme tolerado, isso é um pouco relativo. Estimular o arco de movimento. A fisioterapia muitas vezes é voltada ao fortalecimento muscular e é possível fazer apenas com sedação. Muitas vezes eu consigo fazer evitando a hack, o que é uma vantagem aí para o paciente que vai fazer o day clinic, né? Resumindo em tópicos, em 5 tópicos principais, na verdade a melhor indicação para fazer a subconoplastia é a fratura do osso subcondral, né, do trabeculado ósseo por sobrecarga de repetição. É o diagnóstico em imagem que é feito pela ressonância em T2, com supressão de gordura, que é o melhor destaque, o edema ósseo. Usar na técnica, o ideal é você fazer um trajeto longo, guiado por escopia, contralateral à lesão. Não é indicado em artrose muito avançada. E, como pós-operatório, nós usamos o Declin com a descarga de peso precoce, assim como a analgesia simples. Obrigado a todos e parabéns aí pelo congresso.